Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma ótima noite. A paz seja com todos. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro de fé, nosso encontro de igreja, de família, de filhos de Deus. Que Deus possa estar aí continuando a derramar sobre a sua vida e sua casa toda a graça, todo o favor, as misericórdias. Você que está conectado aí, você está me ouvindo bem? Como é que está chegando o áudio aí? Ajuda eu a saber se
eu preciso fazer alguma coisa aqui para melhorar. Hoje eu estou aqui na minha casa. Se você está me ouvindo perfeitamente, dá um glória a Deus aí. Diga um boa noite. Você que está aí com a gente, estamos aqui em 7 pessoas. Amém? Terça-feira. Se estivéssemos lá na igreja, seria o nosso culto de oração, voltado para a oração, né? Voltado para essa busca mais diante de Deus, né? Mas, como nós ainda não podemos estar lá presencial, nós iremos por aqui mesmo orar e falar com Deus. A nossa irmã Roseli, obrigado, irmã Roseli, Deus abençoe, o som está ótimo, glória a Deus, glória a Deus. E que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa falar ao seu coração, no nome de Jesus, amém? Para você que é ali da nossa igreja, da Quarta EQ aqui em Assis, nós ainda estamos mantendo o isolamento, né? Então, essa semana ainda nós estaremos nos encontrando de maneira online, né? Entendendo aí que nós ainda estamos vivendo um período de retorno, mas um período crítico, nós precisamos ser muito responsáveis. Mas como foi domingo, no culto de domingo, Deus falou de maneira muito poderosa sobre a fé aprovada, né? Nós estamos sendo aprovados, nós estamos sendo habilitados pelo nosso Deus. E eu estou numa expectativa que logo, logo nós estaremos juntos, né? Nós estaremos juntos. E tudo isso vai servir para nos impulsionar, para caminhar com muito mais força. Eu creio que nós vamos voltar com muito mais intensidade, né? Eu creio, estou sentindo isso no meu espírito. Então, sexta-feira nós nos encontramos aqui, domingo também, e Deus vai dando graça, amém? Eu creio que Deus está fazendo maravilhas na sua casa, eu creio que você está experimentando milagres e intervenções de Deus. Eu estou experimentando isso com a minha casa, né? A pastora, o Gabriel, nós estamos experimentando graça de Deus, favor de Deus, de uma maneira muito extraordinária, né? Para quem acompanha a nossa jornada, o nosso enfrentamento, né? Você já conhece o que nós estamos enfrentando, mas a cada dia, meu irmão, a cada manhã, a graça sobre a nossa vida, ela vem de uma maneira transbordante. Todos os dias Deus se revela. Todas as manhãs Jesus tem se revelado dentro dessa casa, da casa pastoral. E não é diferente na sua casa. E eu creio nisso. Eu creio que essa graça de Deus está sobre a sua vida. Porque a igreja é de Jesus, e na igreja de Jesus não é um só cheio e o outro vazio. Todos são cheios desse espírito de graça, de favor. O amor que está lá em Romanos 5,5 é derramado sobre os nossos corações. Isso é maravilhoso, né? Então eu creio que você está vivendo isso. Eu creio que você está vivendo o sobrenatural de Deus. Que você possa entender que o nosso Deus, ele está no controle. Nada foge fora do controle do nosso Deus. Não saiu fora do controle. Ele está com o governo nas mãos. O governo da igreja, o governo sobre os homens, ainda que ele respeita a decisão do homem, mas acima de tudo, o governo está nas mãos do nosso Deus. É esse Deus que nós estamos celebrando agora, esse Deus que nós estamos agora na presença dele. Eu queria orar com você, eu quero meditar com você num texto, um texto assim,
É muito lindo na Bíblia a transição desse texto. Você vai ver que ele muda de uma maneira extraordinária e poderosa esse ambiente de glória. E eu quero dizer para você que você pode entrar nesse ambiente de glória. Você pode ter acesso nesse ambiente. Não quero desprezar aquele lugar que nós nos encontramos de maneira nenhuma. Não entenda na minha linguagem que eu estou desprezando o lugar de encontro e muito menos o prédio. Aquele prédio está ali por causa da sua fidelidade. Você que é dizimista, você que é ofertante, você que tem esse coração generoso, aquele prédio ali é para nós não tomar chuva, sol, vento. Eu não quero desprezar aquilo ali. Aquilo é um memorial. Quantos de vocês chegaram naquele lugar sem expectativa nenhuma de vida, doente? Quantos chegaram ali com a vida totalmente destruída? Foi Jesus que transformou, claro, mas teve que ter um ambiente terapêutico com família, com irmãos, palavra. Alguém teve que te ensinar a palavra. E hoje você colhe bênçãos daquele lugar. Eu não quero desprezar aquele lugar, mas eu quero dizer para você nessa noite que você pode entrar num ambiente de glória em Deus. E você não precisa estar dentro de um templo físico. Você não precisa estar no meio de uma multidão. Você não precisa estar numa conferência. Eu não quero desprezar o sacerdócio que foi colocado por Deus à igreja. Paulo vai falar que ele não deu a igreja para os pastores, mas nos 5 ministérios ele deu pastores para a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, e ele deu essas pessoas para a igreja. Então eu não quero desprezar o sacerdócio que está ali para servir, que está ali para viver vida na vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite que você pode entrar num ambiente de glória. Por quê? Porque o Supremo Pastor e o Cordeiro de Deus, lá na cruz, ele rasgou o véu de separação. Você não precisa ficar fora desse ambiente. Você pode dar os seus primeiros passos pela fé e entrar nesse lugar. Quando você entra nesse lugar, o Paulo vai falar, o Paulo não, porque a gente não sabe se foi Paulo que escreveu aos Hebreus, mas atribui-se a ele, mas nós não podemos intitular que ele é o escritor de Hebreus. Mas o escritor aos Hebreus vai falar que quando você entra nesse lugar, nesse ambiente, você experimenta graça e misericórdia em tempo oportuno. O que quer dizer isso? Que sempre eu e você temos que estar lá. Porque o dia mau, quando ele chega na nossa vida, você pode ter certeza, ele já te preparou com graça e misericórdia. Por isso, todo enfrentamento num servo de Deus, todo enfrentamento da igreja, Deus já preparou a igreja para isso. A igreja ela já está preparada, ela já está habilitada. Jesus não tem que morrer na cruz de novo. Não, ele já morreu, já está consumado. O decreto de vida foi liberado. O Espírito foi doado. Então você pode entrar nesse ambiente. Meu irmão, esse ambiente transforma a nossa vida. Esse ambiente arranca os nossos temores. Esse ambiente tira de dentro de nós as crises. Quando nós entramos nesse ambiente, há uma equalização. Porque fora desse ambiente, nós ficamos em altas e baixas. É um gráfico espiritual. Uma hora eu estou indo para o céu, outra hora eu não sei para onde eu estou indo. Uma hora eu estou amando Jesus desesperadamente e quero trazer todo mundo para Jesus. Outra hora eu já não sei se o meu amor por Jesus é verdadeiro. Eu não estou falando de gráfico de luta e nem de sensações e nem das emoções, porque nós acordamos cada dia de uma maneira. Isso faz parte do nosso organismo, do nosso metabolismo, dos nossos hormônios. Isso faz parte da humanidade. Ninguém
acorda e fica contente o dia todo. Isso não seria normal, como também ninguém fica triste o dia todo. E não é isso que eu estou falando, eu estou falando de uma vida espiritual equalizada. Faça sol ou faça chuva, eu estou equalizado, eu estou em sintonia. Há um alinhamento, e o único lugar onde eu posso receber esse toque, essa equalização, o único lugar onde eu posso ser ajustado é nesse ambiente de glória. Esse ambiente que está disponível para você aí, na sua casa, onde você está. Então essa quarentena levou eu e você para dentro de casa para que a gente possa viver isso com família. Ensinar os nossos filhos a viver esse ambiente, né? Ensinar os nossos filhos a criar esse ambiente, mesmo diante da dor, né? Vai ter momento na sua vida, eu creio que você já viveu isso, eu já vivi isso. Tem momento que você vai para o seu lugar secreto com Deus, você não tem palavras, você só chora. Mas ali naquele lugar, em meio a choros e sem liberar palavras, quando você sai de lá, você sai totalmente renovado. Totalmente renovado. Porque as suas lágrimas, como diz o salmista, ela não cai no chão. O salmista fala que ela é recolhida num recipiente e estão diante de Deus. O que eu entendo com esse texto? Que tanto a minha oração e as minhas lágrimas queima como incenso diante de Deus. Mas eu quero encorajar você que está aí com a sua casa, com a sua família, a desenvolver nesse período de tanta crise, nesse período de tanta incerteza, né? E nós estamos vivendo esse período de apostasia, irmãos. Isso é bíblico, né? Então, o que ia anteceder a volta de Jesus era apostasia. O que é apostasia? É o regresso, é o retorno, é a volta com a fé. Então, haveria um momento de muita apostasia. Ia ser uma das marcas do retorno de Jesus. Então, eu e você, nós estamos tendo a oportunidade agora de nos aliarmos com Deus e buscar esse fogo que está no trono. Nós precisamos ser incendiados pelo fogo que vem do trono da graça. Lembra de Isaías? Quando ele está dentro do templo? Quando ele está dentro do templo, quando ele se depara com a glória e a majestade de Deus, a glória revelou que tinha coisas na vida dele que precisava ser reparada, transformada, equalizada. E diante da glória de Deus, ele fala: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, e eu habito no meio de pessoas de lábios impuros. Naquele momento, houve providência da graça. O fogo santo, quando tocou nos lábios de Isaías, ele foi purificado. A iniquidade foi tirada, o pecado foi tirado. Esse ambiente de glória é um ambiente onde nós somos purificados, tratados. É ali que o Senhor nos transforma. Não precisa ninguém ficar apontando o dedo para nós. Não precisa ninguém falar para nós o que a gente tem que fazer ou deixar de fazer. Não precisa ninguém ficar falando que isso entristece o coração de Deus. Não precisa. Quando você entra nesse lugar, o próprio Espírito revela para você. Aconteceu com Isaías. Até o capítulo 6, o Isaías era um profeta um pouco arrogante. Ele apontava o dedo para todo mundo. Era muito ai, era muita religiosidade. Mas quando ele entra nesse ambiente de glória, ele se deparou com a vida que ele estava. Então eu quero convidar você nessa noite. Entra nesse ambiente. Pastor, eu estou cansado de orar. Eu estou fadigado. Eu tenho vergonha de falar com Deus. Né? Eu acho que Deus não vai me ouvir.
Todos esses argumentos argumentos das trevas. A treva sabe que quando você entrar nesse ambiente de glória, ela perdeu território, ela não tem mais espaço, porque agora houve luz, você entrou debaixo da luz. Ele é a luz do mundo, ele veio, ele é a luz do mundo. Então ele já veio, que é o nosso Cristo, ele é o sol da justiça. E quando você entra debaixo desse sol, debaixo dessa luz, todas as trevas interiores ela tem que se recuar. E a coisa mais linda é que quando essa luz e essa glória ela chega até a nossa vida e nós nos deparamos com ela, nós temos a visão ampla do amor dele. Então eu convido você nessa noite a entrar nesse ambiente de glória. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Agradecer por essa noite, por esse começo de semana. Muito obrigado, porque até aqui os teus braços fortes têm nos sustentado. O que seria de nós se não fosse a tua graça? O que seria de nós se não fosse o teu amor, a tua misericórdia? Pai, muito obrigado. Eu quero te louvar por cada irmão que está aí nos acompanhando por esse culto online, cada família, cada amigo, aqueles que agora param tudo o que estavam fazendo, aqueles que agora nos presenteia com o tempo. Pai, nós nos apresentamos agora como a igreja, nós somos a tua igreja, nós somos os teus filhos, o teu povo, que nessa noite o teu Espírito Santo, ele possa ter liberdade para agir em cada lar, em cada família. O teu Espírito Santo não está preso dentro de uma denominação. O teu Espírito Santo, Pai, ele não está preso dentro de um templo, ele se move. Assim foi no começo da história, o Espírito se movia sobre a face das águas. Nada pode prender o amado Espírito Santo, nem esse isolamento, nem esse distanciamento. Pai, que o teu Espírito Santo nessa noite possa alcançar cada lar, cada família, aqueles que agora estão nos acompanhando por meio do celular, por meio do computador, aqueles que estão na sala, no quarto, dentro do carro. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, que o teu favor, que o teu poder possa usar o que nós temos agora. Senhor, eu me coloco aqui nesta noite na disposição de servo. Eu quero servir a tua igreja, eu quero servir o teu filho, eu quero servir, Senhor, as tuas famílias. Me ajuda, me dê graça, me unja para que eu possa pregar a tua palavra, me unja para que eu possa proclamar e anunciar a tua palavra. Eu não tenho condições humanas, intelectuais, espirituais de proclamar as verdades eternas. Unja meus lábios. Eu apresento a minha vida, Senhor, de maneira integral, para que nessa noite o Senhor possa passar pela minha vida, que nessa noite pessoas sejam abençoadas, que nessa noite destinos sejam alterados e mudados para a tua glória, que nessa noite haja restauração, restituição e milagres. Deus, em nome de Jesus, eu confio inteiramente agora na graça de Jesus. Eu não confio, Senhor, meu Deus, nos meus pensamentos. Eu não confio na teologia. Eu não confio na minha sabedoria. Eu confio só no único, que é o meu Cristo, aquele que está aqui do meu lado. Eu sinto o Senhor do meu lado. Tu és o bom pastor. E eu peço a tua ajuda agora para falar com as tuas ovelhas. Elas pertencem a ti, porque quem comprou cada uma dessas ovelhas foi o Senhor. O Senhor comprou com teu sangue. Pai, toda distração agora da mente seja tirada. Toda distração espiritual seja tirada agora, que nós possamos ouvir a tua palavra, absorver agora a tua instrução. Pai, no nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
O pessoal tá entrando aí. Vamos só... Fazia tempo que a gente não vivia isso aqui pelo Face, né? O pastor Carlos Eduardo deixou uma palavra para mim aqui. Pastorzão, viu? Lá de Cândido Mota. Que o Senhor te use. Obrigado, pastor. Quero dizer para você, pastor Carlos Eduardo e pastora Roraima, o ministério de vocês são referência para mim e para a pastora Giselda. Vocês realmente são pai e mãe de multidão. Muito obrigado pela palavra. E eu recebo com alegria, viu, pastor? A nossa irmã Landa, paz, pastor. A nossa irmã Roseli, mandando aqui um abraço. A nossa irmã Ana Melo, paz, irmã Ana Melo, Deus abençoe. A Neia, pastor, o som está ótimo, paz, Neia, Deus abençoe. O nosso pastorzão, pastor João, Deus abençoe, pastor, boa noite, obrigado. A nossa irmã Luciana Garrido, boa noite, irmã Luciana, estamos juntos, viu? A vitória já é da senhora aí, do nosso irmão Luciano. Estamos orando pelas heranças que o Senhor confiou na vida de vocês. A nossa irmã Jusceli, né? Tia da pastora e minha tia lá de Nova Alexandria. Deus abençoe, está nos acompanhando aqui. A Maria da Graça, que saudade, Maria da Graça. Deus abençoe. A nossa irmã Luísa, um grande abraço. Deus abençoe. Nosso irmão João Carlos Primo, meu amigo, esposo da nossa irmã Nadir Granado, Deus abençoe. O nosso irmão Hélio e nossa irmã Adelita, paz, pastor, paz, família, vocês são demais, bênção pura de Jesus. O nosso irmão Eduardo e a nossa irmã Vanice, paz, boa noite, Deus abençoe, família. Nossa irmã Sônia, Deus abençoe. Nosso irmão Luiz, nosso irmão Guilherme, paz, Guilherme, Deus abençoe, glória a Deus. O pessoal tá aí, pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia e abra lá no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Quero fazer uma reflexão nesse texto, nesse ambiente que eu comecei falando com vocês, esse ambiente de glória, esse ambiente onde nós possamos entrar em nome de Jesus. Eu acho que esse Guilherme que está aqui é o Guilherme lá de Pratina, é ele mesmo? Será que é o Guilherme de Pratina? Se for, um abraço, viu, Guilherme? Deus abençoe, saudade, dá um abraço na família. Eu acho que é ele, parece que a foto que é ele. Apocalipse capítulo 4. Se você tiver com a Bíblia aí, vai estar assim. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também na primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono a quem sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto de pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto, no aspecto, a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos. Assentado neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão as coroas de ouro. Do trono sai relâmpago, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que o mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e em volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos
por diante e por detrás. Glória a Deus! Que texto, irmãos, que texto, que relato maravilhoso no livro de Apocalipse. O capítulo 4 de Apocalipse agora é uma mudança de ambiente. Muda completamente o ambiente em qual João está inserido. O apóstolo João é o que está agora exilado lá na ilha de Patmos. Ele foi colocado naquela ilha para não pregar mais as igrejas ali da Ásia. Diz a história que ele foi o único que não morreu por morte de mártir, né? Diz a história que ele foi colocado dentro de um barril, um tanque de azeite quente. E como não morreu, o imperador Domiciano pega ele e coloca ele nessa ilha, para ele ficar lá, para que ele não pudesse propagar a mensagem de Jesus. Diz a história. E agora, do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo João está recebendo revelações de coisas que estão acontecendo na terra. Do capítulo 1, capítulo 3, ele começa a dar detalhes de coisas que estão acontecendo na igreja. Comportamentos imorais, comportamentos levianos, afastamento, soberbo, orgulho, coisas que estavam acontecendo na igreja. Então as igrejas elas são confrontadas para mudar com aquele comportamento, com aquela postura. A igreja entrou em conformidade com o pecado. Ela aceitou a prática mundana dentro da igreja. Ela se amoldou àquela situação. E o João vem discorrendo o que acontece na terra. Ele vem discorrendo com aquilo que estava acontecendo ali nas igrejas na Ásia, nas 7 igrejas, né? Porém, no capítulo 4, agora, uma mudança completamente do ambiente. Capítulo 4, agora, o João já não vai falar mais nada da terra. João agora ele não vai mais endereçar a carta de Jesus para a igreja, denunciando uma igreja que se corrompeu. O capítulo 4 muda. No capítulo 4, depois dessas coisas, que coisa? Essas coisas da terra, esses acontecimentos terrenos, né? As práticas que Jesus estava confrontando com a igreja. Jesus estava confrontando por amor, né? Mas no capítulo 4, depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, mas como também a primeira voz que ouvi de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. É interessante que agora ele olha uma porta e a porta está aberta. E ele fala que não é só uma porta aberta que ele está vendo, uma voz que ele ouviu antes. A voz não é estranha, é uma voz que ele ouviu antes falar com ele, a voz que eu ouvi, né, como voz de trombeta, como eu vi na primeira vez aquela voz falando comigo. Agora essa voz ela está falando: sobe aqui para cima. E João, ele é arrebatado pelo Espírito, o Espírito Santo leva ele para lá. Amém? Ele é arrebatado no Espírito. O Espírito Santo é o condutor para esse ambiente de glória. Grava isso no teu coração aí. E João agora ele está diante de um trono, e agora esse trono, ele é belo, ele é esplendor, ele é glorioso. Ele está vendo que o que está sentado agora no trono é semelhante agora às pedras preciosas. Ele está vendo muita luz. Ele está vendo como se fosse um arco-íris, aspecto de esmeralda. Ele vê que em volta do trono tem 24 seres espirituais. Do trono agora ele está vendo fogo. Diante do trono agora ele vê trovões. Ele vê os espíritos de Deus, os 7 espíritos. Ele está tendo uma visão da glória de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre essa visão do trono de Deus, essa visão do ambiente da glória.
nesse ambiente onde eu e você podemos chegar. Tudo por meio da graça, tudo por meio do sacrifício de Jesus. Você está com a sua Bíblia aí? Ele vai falar que ele viu uma porta aberta. E ele viu uma voz como ele ouviu na primeira. Esse João aqui é o João que decidiu amar Jesus. O João decidiu amar Jesus com todas as forças. Ele decidiu amar Jesus intenso. Vou amar Jesus. Eu vou ser extravagante na minha devoção. Eu vou amar Jesus. O João dos 12 é o que se destaca. E o João é tão convicto que o amor dele foi recebido por Jesus. Olha só, o João ficou tão convicto que o amor dele estava sendo recebido por Jesus, era recíproco aquilo, que ele vai escrever o evangelho dele e ele não tem crise de escrever aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem que fala isso? Só João fala isso. Dos 4 evangelhos é ele que escreve isso, ele está falando dele mesmo. É aquele cara que entrou no ambiente de glória de maneira intensa e experimentou o amor de Deus e não tinha crise de entender que Deus amava ele. E ele escreve agora, no 4º evangelho, né? O discípulo a que Jesus amava. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Ele não tinha crise de parecer uma pessoa vaidosa, soberba, orgulhosa. Ele não tinha crise se realmente Jesus amava ele. Ele colocou a caneta no papel e falou, ele me ama. E por que ele me ama? Porque eu decidi amar ele intensamente. Isso é você amar a Deus, porque ele nos ama. A pergunta é, eu correspondo a esse amor? Eu correspondo a esse amor? O João, lá na última ceia, ele faz algo que, para um judeu, aquilo não ia soar muito bem. O judeu, ele é muito machista. Um judeu, ele é muito arrogante. Você vê isso no DNA do judeu, né? Ele tem aquele preconceito com mulher. O judeu, ele tem isso nele. Mas agora, na última ceia, o João decidiu amar extravagante Jesus, de maneira extravagante. João é aquele que se antecipa na celebração. A única pessoa na Bíblia que eu vejo tomando uma postura de João é a Maria, do vaso de alabastro, que se antecipa na adoração, quebra algo muito precioso. Eles estão agora na última mesa da ceia. Aquela mesa era muito presente para Jesus. Aquela mesa era muito contínua, mas era a última. E quando Jesus abre o coração, dizendo que ele estava com uma tristeza, porque um que estava na mesa ia trair. Mas ele pega o pão e ele continua, ele parte o pão para servir, né? Só que quando Jesus fala que um na mesa ia trair, todo mundo entrou em crise. Quem será que vai trair? No meio dessa pergunta, o texto fala que o João, ele está com o seu rosto inclinado no peito de Jesus. Ô irmão, que cena que é essa? É um homem. Mas ele está com o rosto inclinado no peito de Jesus. Ele não teve nenhum tipo de preconceito. João, ele fala assim, se eu vou amar, eu vou fazer valer a pena. Eu não quero nem saber do que vão falar de mim. O problema com a nossa adoração é que a gente tem vergonha de Jesus. A gente se envergonha de Jesus. A gente anda para a rua, todo mundo fala de Deus, né? Deus abençoe, Deus abençoe. Mas entra no mercado e fala o nome de Jesus. Fala o nome de Jesus, todo mundo já vai olhar para você meio, né? E as pessoas parecem que têm vergonha do nome de Jesus. Mas o João agora, ele é o único que está deitado no peito de Jesus. Olha que intensidade. Ele está deitado agora no colo de Deus. Ele decidiu deitar no colo de Deus, porque é o Verbo que encarnou no meio de nós. E aí, quando Jesus fala que alguém ia trair, ninguém
sabia quem que era, começou aquilo. Eu fico imaginando um olhando para o outro, mas aí um aponta para ele e fala para ele perguntar quem era. Quem é que vai trair? Porque era o único que estava perto de Jesus. Entenda que só aqueles que decidiu se aproximar de Jesus é atualizado com o céu, recebe as atualizações. Aquele que decidiu intensidade com Jesus não anda com notícia atrasada. Ele anda atualizado. Porque a Bíblia vai falar que tudo aquilo que Jesus vai fazer, o que o Pai vai fazer, ele revela primeiro aos seus profetas. Então você não é pego, como diz aí fora, de calça curta. O Espírito seu já estava preparado para aquilo. Eu vou até mais além. Até diante da luta, irmão, até diante da prova. Se você tiver que passar pelo vale, por que o salmista fala, ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei? Por que o salmista fala isso? Porque o salmista, ele estava preparado para aquele vale. Ainda que eu passar, ele não está falando que ele estava no vale. Ele não falou que estava, ainda que eu passasse. Então ele está falando de algo futuro, mas ainda que eu passasse pelo vale do sombra da morte, eu não temeria. Mas por que eu não vou temer? Eu não vou temer porque ele está comigo. E se ele está comigo, ele já me preparou para essa parada aí. Eu não vou temer. Por quê? Porque o cajado dele, a vara dele vai me consolar. Tem consolo. É como a mensagem de domingo. O momento não é bom para mim, porém, o momento é bom para ele se revelar. Então o João está perto. E o João ficou sabendo que, olha a informação que Jesus fala. Aquele que eu molhar o pão no vinho e dar o pedaço de pão é esse. E Jesus fez isso. E só o João sabia. Esse é o João que agora ele está num ambiente de glória, de revelação. Ele está vendo o trono de Deus. Ele está vendo a grandeza de Deus. Esse mesmo João foi tão intenso, mas tão intenso. De todos os apóstolos, João é o que mais me ensina a adorar Jesus. Tanto que você vai ver que a palavra adoração só vai aparecer no Evangelho de João. Até o Evangelho de João não tem adoração. Não tem. Quando chega no Evangelho de João, lá no capítulo 4, do encontro de Jesus com a samaritana, a palavra aparece ali. Por que que aparece ali? Porque ali é um adorador. É um adorador. João decidiu adorar a Deus, adorar a Jesus. Ele foi intenso. Ele foi tão intenso que a adoração dele não era condicionada àquilo que Jesus poderia fazer para ele. Porque João presenciou muita coisa. João foi um dos 3 que presenciou milagres extraordinários. Lembra lá o Pedro, o Tiago e o João? Eram os 3 que sempre estavam com Jesus. Estava na casa de Jairo, estava na transfiguração do monte, estava perto de Jesus, quando Jesus chamou os 3 e rasgou a alma e dizia, eu estou triste. O João, ele viu muita coisa. Ele viu muito milagre, muita intervenção. João viu muita coisa, ao ponto de João escrever que Jesus realizou muitos milagres e não daria para colocar em todos os livros do mundo. João resume, João fala assim, olha, o que está aqui está resumido. O que está aqui está os sinais, que afirma a divindade do Cristo que caminhou nessa terra como um homem. Esse João viu muita coisa. Porém, naquela sexta-feira, lá na cruz, quando esse Jesus que manifestou tanta graça, tanto milagre, tanto sinal, esse Jesus agora, ele está pregado lá na cruz. Ele está desfigurado, ele está sangrando. Ele fala com dificuldade. Ele está nu. Jesus estava nu. Era vergonha. Era assim que um condenado era colocado na cruz, sem roupa. Exposição. Roma colocava aquele modo de tortura para que todo mundo não fizesse o mesmo delito. De cada lado tinha um ladrão e aqui tinha Jesus. E qual é o crime de Jesus? Em cima estava o rei dos judeus. Então Jesus
não foi um criminoso. Os judeus acusou Jesus de um reino, um preso político. E ele está ali, preso na cruz. E Jesus falou muita coisa na cruz, as 7 palavras da cruz, né? Muita coisa ele falou na cruz. É interessante que os discípulos não estão ali, todos fugiram. Todos os discípulos fugiram, ninguém ficou. O único que insistiu ficar, mas por andar de maneira distante de Jesus, que foi Pedro, ele negou, não suportou a pressão. Por isso, todas as vezes que você insistir levar a sua vida cristã longe de Jesus, você não vai aguentar a pressão. Quando você for requisitado, quando você for apertado, você não vai aguentar. Você precisa estar perto dele, porque ele é a videira verdadeira. E é da videira que vem a seiva para os ramos. É dele que eu recebo a virtude. Se eu não estiver conectado nele, recebendo a vida, eu não aguento, eu não consigo suportar as pressões. E é por isso que daí eu nego, eu negocio santidade, eu retrocedo, eu falo que ele não me ama por causa do que eu estou vivendo. Todo mundo foi embora, o João está lá. E o João está debaixo, no pé da cruz, com a mãe de Jesus, com Maria. Os dois estão ali. E o João agora não está tendo nenhuma palavra de revelação, ele não está vendo nenhum milagre. Ele está vendo aquele que ele decidiu amar de maneira muito intensa, sangrando, com o rosto desfigurado, apanhou muito Jesus. Mas João ficou ali aos pés da cruz. E quando você vai agora para o capítulo 4, João está falando de uma voz que ele ouviu. Que voz que é essa? É a voz da intimidade. João conheceu aquela voz. Capítulo 4 fala como a primeira voz que ouvi. Eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Eu conheço a voz que estava na mesa, quando eu estava inclinado. Eu conheço a voz da cruz, quando ele não estava fazendo nada por mim. Ele estava ali na cruz, eu conheço a voz. Ele falou para a mãe dele, mulher, esse é o seu filho. Filho, essa aí agora é sua mãe, você vai cuidar dela. Eu conheço essa voz. E agora no capítulo 4, ele está mudando de ambiente. A porta da terra, ela se fechou. Porém, agora se abre uma porta no céu. E é sobre essa porta aberta no céu, é o acesso para o ambiente de glória. Olha em Mateus 6,6 que vai falar desse acesso que nós temos a liberdade. Mateus 6,6 fala, nas palavras de Jesus, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Assinado Jesus. Essas são as palavras de Jesus a respeito da oração. A oração é prestar atenção em Deus. Oração é quando você está disposto a entrar nesse lugar chamado ambiente de glória. E esse lugar não pode ser terceirizado, não se terceiriza. Ninguém pode ir lá por mim. Porque o dia que eu colocar alguém nesse lugar para mim, pela minha vida, eu me tornei um religioso. Eu estou manipulando alguém. E eu não estou anulando o poder da intercessão. A intercessão é poderosa, mas o ambiente de glória, ele é maravilhoso. Então, Jesus está falando, olha, para que você possa entrar nesse ambiente, você precisa fechar a porta. Uma porta precisa se fechar. Para que haja essa transição, fecha a porta. Fecha a porta do quarto. É detalhes que a Bíblia deixa para mim e para você, muito importante no nosso dia a dia. São portas da nossa vida que estão abertas a todo momento. Portas de distração. Portas que a todo momento estão roubando o nosso tempo, sequestrando o que nós temos mais de precioso. Porque o que você tem mais de precioso não é o dinheiro que está no banco, não é a casa, não é o carro. O que você tem mais de precioso é o seu tempo. Por isso, queime diante de Deus de maneira intensa.
O que nós temos mais de precioso é o tempo. E é por isso que, como igreja, nós precisamos remir o tempo, discernir o tempo. Qual tempo é esse? Qual é a estação de Deus para a minha vida? O que eu estou vivendo? Qual é a palavra? Eu preciso desempenhar na minha vocação como cristão nessa terra, esse discernimento do tempo. Eu não posso fazer com que Satanás roube o meu tempo, porque se eu perder o meu tempo, eu não volto atrás. Ele tirou aquilo precioso. E olha só que Jesus vai falar desse acesso. Jesus ele vai falar em João capítulo 10, verso 9, eu sou a porta. Olha só, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus está falando assim, fecha a porta. Então feche uma porta, porque se você fechar essa porta das distração, e se você aplicar um coração humilde em sujeitar a minha vontade sobre a sua vida, porque a minha vontade sobre a sua vida é boa, é agradável e é perfeita. Porque se eu não for humilde diante do Criador, a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. Tiago vai falar que Deus resiste ao soberbo. O que é resistir ao soberbo? Resistir ao soberbo é quando Deus coloca a mão no meu peito e me segura. Eu fico ancorado. Ele está me resistindo. Por quê? Porque ali eu estou soberbo, eu não me sujeito a Ele. Eu não entro nesse lugar de glória para que a glória dele me transforme a imagem do Filho dele. A minha soberba me leva a relutar e eu quero fazer com a força do braço. Aí nós ficamos ancorados. E quando eu estou ancorado, não é diabo que está me parando, não. Porque aí a gente acha que a nossa vida não está funcionando, que é diabo que me parou. Os demônios estão me segurando, alguma coisa fizeram para mim. Fizeram alguma coisa espiritual, nada vai na minha vida. Não. O Tiago vai falar que Deus resiste. Deus resiste. Deus coloca a mão assim, ó, no meu peito. Ele está me resistindo por causa da minha soberba. Mas os humildes, Ele dá graça. Os humildes, Ele dá graça. É essa graça que nos transforma. Jesus, Ele vai falar, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se alguém entrar por mim, então é uma atitude voluntária da minha parte passar por essa porta. Eu não posso ser forçado, eu não posso ser forçado a orar. Irmão, você tem que orar 2 horas por dia, irmão, você tem que orar 1 hora por dia, irmão, você tem que orar antes de trabalhar, irmão, você tem que orar antes de comer. Não é assim que eu entro nesse lugar, não é forçado. A oração, ela começa como uma prática e depois ela se torna parte da minha vida, ela se torna prazerosa. Então Jesus fala assim, eu sou a porta. Porta é acesso de ambiente. Você só pode entrar no outro ambiente por meio da porta. Se você entrar pela janela, você é invasor. E o texto que nós acabamos de ler, João 10, ele vai falar que o invasor pula por cima, o salteador. O lugar correto de entrar é pela porta. Nesse lugar chamado ambiente de glória, eu só passo por Jesus, irmão. Não existe outro lugar. Para chegar nesse ambiente de glória é em Jesus. Então, esse ambiente de glória não é conquistado pelo tanto que eu oro, não é conquistado pelo tanto que eu jejum, não é conquistado pelo tanto que eu leio Bíblia. Tudo isso faz parte da minha nova natureza, disciplinando a minha carne. Porém, esse ambiente de glória é a suficiência para chegar nele, é Cristo. É Cristo. Então eu posso passar uma noite toda orando, mas eu tenho que entender que eu cheguei num ambiente de glória por Cristo. Não foi bondade minha, não foi mérito meu. Fiquei 10 dias de jejum, entrei no ambiente de glória por causa do jejum. Não foi isso. Jesus é a porta, porque se nós não entrar pela porta que é Jesus e entrar pelo outro lado, a nossa fé cristã ela está corrompida. Nós vamos nos tornar religiosos, fariseus, pessoas que apontam o dedo para todo mundo.
Pessoa que cria na mente que as conquistas espiritual foi porque ela pagou um preço. E o preço já foi pago lá na cruz. A única coisa que eu faço nessa dinâmica de relacionamento é que eu decido fazer valer a pena. Eu decido colocar intensidade naquilo. Se eu vou amar Jesus, eu vou ser intenso. E como é que eu vou mostrar que eu amo ele? Eu vou ser intenso. Eu vou falar para ele que ele é mais importante que a comida. Então eu vou tirar a comida para ficar com ele. Eu vou mostrar que ele é tão importante na minha vida que eu vou passar uma noite só dizendo que ele é santo. E eu vou mostrar para ele, eu quero ser intenso. Mas não é isso que dá acesso. Porque a gente precisa tirar isso de dentro das nossas igrejas. A gente precisa tirar essa capa de religiosidade, porque isso, nesse tempo de crise, não vai ser sustentável. Não vai sustentar. Então ele vai falar uma chave: eu sou a porta. E quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá. E achará pastagem. Achará descanso. A alma vai se aquietar. Então, a mudança de ambiente é por Jesus. Então, porta é isso. O que João está entrando agora é numa mudança de ambiente. Capítulo 3, ele está narrando coisas da terra. Capítulo 4, ele viu a porta. Então, ele vai entrar num outro ambiente agora. Porta fala de ambiente. Ele viu uma porta aberta no céu. Por isso, Jesus é esse acesso a esse ambiente de glória. Ele fala: eu sou a porta. Olha só que Jesus ele vai ensinar sobre oração. Jesus ele vai ensinar sobre a importância da oração. Hoje seria um culto de oração, né? E nós estávamos vivendo cultos de oração poderosos, sobrenaturais. Os nossos cultos estavam onde Deus estava dando muita graça ali. Seria lá. Mas olha só, em Lucas, capítulo 11, verso 9. Jesus ensinando sobre a importância da oração. E digo-vos a vós, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Oh, glória! Eu poderia ouvir um glória aí. Não, eu poderia ver um glória seu aí. Interage com o pastor, dá um glória aí nas mensagens aí. Verso 10. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se um filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Olha no verso 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Uau! Glória a Deus! Esse texto, a igreja que eu falo em geral, atribuiu muito a essa oração da petição. A petição, que ela é verdadeira, ela é legítima, ela é real. De você pedir as coisas para o Pai, né? Isso é real. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Mas, por um bom tempo, nós fomos ensinados que esse versículo era para pedir as bênçãos. É para pedir carro, para pedir casa, é para pedir trabalho, é para pedir casamento. Nós fomos ensinados que isso aqui era para pedir dinheiro. Pede, irmão, que Deus dá. Pede. A gente parece que foi condicionado essa mentalidade de só pedir, comportamento de pedinte, me perdoe o jeito que eu estou falando, e não de filho. Só que quando você vai entender o que Jesus está falando, não é de pedir coisas. Ele está falando de uma intensidade, numa busca, numa intensidade correspondendo ao amor do Pai. Então ele está falando de uma oração que Deus responde. Todas as orações Deus responde, pastor? Todas. Claro. Deus não tem compromisso com a sua vaidade nem com a minha vaidade. Porque tem muita oração dentro de mim que é vaidade. O céu não vai ser glorificado
e pessoas também não vão ser beneficiadas. A nossa fé, ela é vertical e horizontal. Então tem coisa que eu peço, o céu não vai ser glorificado. Não haverá uma devolução de honra com aquilo. E também, na horizontal, ninguém vai ser beneficiado por toda dádiva do alto. Então tem bênção na minha vida que é vaidade. E Deus não tem compromisso com a minha vaidade. E é por isso que quando eu estou nesse ambiente de glória, há uma equalização naquilo que eu vou pedir. E aí está em conformidade com o céu. Então, quando eu estou no ambiente de glória, eu estou equalizado com a vontade de Deus. Deus sabe que aquilo que Ele der para mim, o nome dEle é glorificado. Aquilo que Ele der para mim não vai roubar a glória e nem o lugar dEle devido da minha vida. Aquilo que Ele der para mim, eu estou já desapegado. Aquilo que Ele der para mim não é meu, é de quem está do meu lado. O que chega para mim é transferido. Eu sou um rio, mas para que eu chegue nesse lugar, eu preciso estar nesse ambiente de glória. Então, esse texto foi ensinado isso, mas não é. Olha só, e ele vai falar assim, ó, vocês são maus e vocês sabem dar coisa boa para os filhos de vocês. Se o filho de vocês te pedir um pão, vocês não dão pedra, mesmo com toda a maldade que vocês têm. Se pedir peixe, vocês também não vai dar serpente. Se pedir ovo, não dá escudo. Vocês sabem, vocês são seletivos com coisa boa. Eu sou pai. Você que está me ouvindo é pai. Eu estou vendo aqui alguns pais que estão aí nos acompanhando. Você sabe da coisa boa para o seu filho. Aliás, alguns de vocês tirou da boca literalmente para dar para o filho. Você deixou de comprar roupa para você para vestir o filho. Você deixou de comer muita coisa para investir na alimentação do seu filho. Alguns de vocês viram isso. Mas Jesus vai falar assim, ó, mas vocês sendo maldade, vocês sabem selecionar coisa boa. Quanto mais o vosso Pai que está no céu, há um Pai no ambiente de glória, há um Pai celestial, quanto mais Ele não dará a quem pedir o quê? Olha que termina, o Espírito Santo, aqueles que pedirem. Glória a Deus. Essa oração fala assim, se vocês pedirem o Espírito Santo, Ele vai dar. Como assim, pastor? O Espírito Santo já está dentro de mim, ele está dentro de você. Mas quando você vai para o conselho de Deus e fala, me dá o teu Espírito, você está dando acesso para aquele Espírito sonde o teu coração. Mapeie a tua alma, liberte você de prisões, de cadeias, tornando você um filho de Deus livre e verdadeiramente liberto. Quando você fala, me dá o teu Espírito, você está falando, Pai, mapeia todas as avenidas da minha alma, onde tiver bloqueio, onde tiver sofisma, fortaleza, onde tiver canais obstruídos, que a vida não está fluindo, dá-me o teu Espírito, porque o teu Espírito perscruta as profundezas de Deus. Tudo que estiver no ambiente de glória, automaticamente vai estar dentro de mim. Jesus está falando que essa oração ela é respondida quando nós pedimos o Espírito Santo. Essa é a oração. Lembra de Davi? A oração confissória de Davi, quando ele está confessando o pecado, um dos pedidos de Davi, ele fala, não retires de mim o teu Espírito Santo. Por que você acha que Davi tinha tanta destreza com espada na mão? O Davi era um estatista, o Davi ele era um homem de guerra, o Davi era habilitado, o Davi era um poeta, o Davi tinha o Espírito de Deus. É isso que Davi tinha. Lembra que quando Davi foi ungido por Samuel, a Bíblia vai falar que em 2 Samuel, o Davi, quando ele recebe aquele óleo na cabeça dele, o texto fala que o Espírito se apossou de Davi, se apoderou, ele foi possuído. A gente fala a palavra possuído e a gente entende que é uma coisa maligna, mas não é. Ele foi possuído, ele foi tomado, preenchido pelo Espírito Santo. E é isso que Jesus está falando.
Se vocês pedirem o Espírito Santo vai preencher vocês. Porque só existe uma maneira de chegar até essa porta de acesso a esse ambiente de glória. Lembra que o ambiente de glória, a porta, mas só existe um que me leva lá. Quem que me leva lá? É o Espírito Santo. Jesus vai falar que o Espírito Santo é o que traz a convicção. É ele que convence o homem. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele tira as vendas dos olhos. Os olhos são descortinados. E esse homem, ele vê com clareza o propósito dele estar na terra. E o propósito dele estar na terra é glorificar a Deus. Então Jesus está falando, se tem uma oração que o Pai responde é essa, peça o Espírito Santo. Então como é que eu vou chegar nesse ambiente de glória? Como é que eu chego? Primeiro, o acesso à porta é Jesus, amém? Mas quem me conduz a esse ambiente? Quem vai me conduzir a passar por essa porta? O Espírito Santo. Olha o que Jesus vai falar da missão do Consolador. Olha o que Jesus vai falar em João 16:13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glória a Deus. Jesus está com as últimas palavras, instruindo os discípulos, e Jesus está dando a missão agora. Qual vai ser a missão do Consolador? Qual vai ser a missão do Paracletos, do Espírito Santo, do amigo, daquele que andar com a igreja? Jesus vai falar, é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não vai vir. Eu vou rogar ao Pai que mande outro. Essa palavra outro é na mesma qualidade. É o Espírito Santo. Ele é Deus, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma fumaça, não é óleo, não é arrepio, é uma pessoa. E o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade. Aliás, a palavra Trindade nem na Bíblia tem, isso a teologia colocou. E por a teologia colocar a palavra trindade na Bíblia, automaticamente nós desprezamos, porque ele é o terceiro. O que é terceiro? Ele ficou em terceiro lugar. País de terceiro mundo. Entende, irmão? Que é no subconsciente que isso entra. A gente não dá muita atenção devida. Nós não devolvemos a honra devida ao mal do Espírito Santo, porque ele é a terceira pessoa da Trindade. Não é a terceira. Ele é Deus. Ele é Deus, é um Deus, não tem três deuses, é um Deus. E Jesus está falando aqui, olha, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará. O que é guiar? O que é guiar? É pegar na sua mão e conduzir você nesse ambiente. É levar você nesse ambiente de glória. Ele vai conduzir. O Espírito Santo é o condutor. Porque se não for pelo Espírito Santo, é pela carne. E na carne não chega a Deus. Porque Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em Espírito e que em verdade. Glória a Deus, meu irmão. Dá um glória aí. Dá um glória a Deus aí. Sinto Deus na nossa vida nessa noite. Eu sinto que Ele quer levar eu e você nesse ambiente. Eu sinto o fogo dele sobre as nossas vidas. Esse desejo de Deus nos levar nesse ambiente de glória. Então Jesus fala, olha, a missão do Consolador vai ser guiar vocês. Ele é o condutor. Ele vai pegar na mão de vocês e vocês vão passar por esse acesso que é Cristo. Porque qual que é a missão do Espírito Santo? Por que o Espírito Santo veio para a terra? Jesus vai falar. Ele está vindo à terra para me glorificar. O Espírito Santo na terra é para glorificar Jesus. A obra do Espírito Santo é para glorificar Jesus. Então, se o Espírito Santo na vida de uma pessoa e aquilo que está desempenhando na vida da pessoa, se não estiver glorificando Jesus, meu amado, não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio para glorificar Jesus. Jesus falou isso lá em João. Então ele vai falar, olha, o condutor para esse ambiente de glória é o Espírito Santo.
E ele vai pegar na mão de vocês. Sinta ele pegar na sua mão. Ele pega. E ele vai conduzir de que forma? Em toda a verdade. Não tem engano, não tem dúvida de aceitação. Por quê, pastor? Porque nesse ambiente que eu estou entrando agora, eu não estou entrando por esforço humano. Eu estou trilhando um novo e vivo caminho pelo sangue do Cordeiro. E ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for por meio do Espírito. Você está entendendo a importância de ser conduzido, de passar pela porta que é Cristo e chegar nesse ambiente? Quero orar com vocês, mas eu quero falar o que Paulo vai falar. Olha em Romanos 8, 26. O capítulo de Romanos, capítulo 8, é um capítulo que é praticamente todo atribuído ao Espírito Santo. Você não vai ver nenhum livro na Bíblia, você não vai ver nenhum capítulo que mais fale do Espírito Santo se não for o capítulo 8. Ali fala, porque Paulo está falando que aqueles que estão andam no Espírito são esses que agradam a Deus. Aqueles que andam em Espírito são os que agradam a Deus. Então o Espírito é aqueles que nos conduz até o Pai. Então, olha aqui, ó, Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Isso é maravilhoso. Ajuda as nossas fraquezas. E se eu estiver falando com alguém com fraqueza, o que é fraqueza? É aquilo que nos possibilita de revelar nossa nova natureza. Fraqueza é aquilo que nos impossibilita de revelar nossa nova versão celestial, regenerado por Cristo. Coisas que ainda na nossa vida insiste a nos prender nesse ambiente de terra, mas ele nos ajuda. Então a Bíblia vai falar, portanto agora o pecado já não reina mais em vós. Por que o pecado já não reina mais em vós? Por causa do Espírito. Por isso o Espírito hoje, o Espírito Santo, ele está adornando a igreja está sendo adornada, e o Espírito Santo está preparando essa nuvem, está preparando você. Eu não sei qual é a sua fraqueza, qual é a sua dificuldade, é um vício. É o cigarro, é a bebida, é a pornografia, é a mentira, é a fofoca, é os pensamentos impuros. Paulo está falando, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda. Mas esse ajuda aqui não é jogar nas costas dele. Não é jogar nas costas de Deus e falar o dia que ele quiser me libertar. Lembra que ele vai nos conduzir em toda a verdade. Essa palavra conduzir é pegar na mão. Você precisa pegar na mão do Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, eu não consigo pelas minhas forças. Aliás, quem santifica o homem é o Espírito Santo. O processo da santificação é do Espírito Santo. É ele que santifica. É o Deus de paz que vos santifica em tudo. O vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito. Então é maravilhoso que Paulo fala que da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Fraquezas que nos impedem de entrar nesse ambiente de glória. Fraquezas que nos impedem de desfrutar do trono da graça. Fraquezas que ficam sabotando a todo momento o nosso lugar de origem. Nós devemos estar ali com ele. Foi para isso que Cristo resgatou os irmãos, os filhos. Né? Nós somos os irmãos mais novos de Jesus. Ele é o primeiro, é o primogênito, para que muitos voltassem para a mesa. Então ele vai falar assim: porque não sabemos o que havemos de pedir nem como convém. Não sabemos orar. Então a oração é algo que, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós deveremos exercer essa dinâmica da oração. Aliás, eu e você nos matriculamos na escola da oração e nunca vamos sair dela, até Jesus voltar. Nessa escola não tem certificado e nem diploma. Lembra que os discípulos falou? Nos ensina a orar. O que eles estão falando? Queremos ser matriculados na escola de oração. Não sabemos orar.
Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só o que o Espírito Santo faz. A intercessão. Quando você decide dar a mão para o Espírito Santo, há uma intercessão. E aí ele vai falar assim, com gemidos inexprimíveis. 27. Aquele que examina o coração e sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sinto nessa noite que o Espírito Santo deseja conduzir alguns de vocês nesse ambiente. Esse ambiente é de cura. É nesse ambiente que nós somos curados. É nesse ambiente que nós somos libertos. Você só vai ser liberto nesse ambiente que o DNA adâmico lá da cruz não venha afetar aquilo que Cristo fez na cruz. Por quê? Porque quando Adão pecou, Adão escondeu. Ele não quis para o ambiente de cura. Porque se Deus desceu no jardim, Deus queria manifestar graça ali. Porque senão Deus não tinha descido no jardim. Deus já sabia que tinha acontecido aquilo. Mas o Adão se escondeu. Então, que você nessa noite possa dar a mão para o Espírito Santo e permitir que ele conduza você. O Davi vai falar, e me conduza ao caminho eterno. Que o Espírito Santo possa conduzir você nesse ambiente de glória. Você pode desfrutar desse ambiente de glória. Amém, irmãos? Você pode entrar nesse lugar agora. Você pode ser tocado de uma maneira muito profunda. Muito profunda. Você sabe que o maior beneficiado desse ambiente é eu e é você. Nós somos os maiores beneficiados. Quando nós acostumamos e disciplinamos a nossa vida e construímos a nossa vida nesse lugar. O Salmo 91, que é um salmo maravilhoso de livramento, de proteção, o salmo fala aquele que habita, na onde? No esconderijo do Altíssimo. Olha só, aquele que habita, que construiu a sua vida num esconderijo. E tem um esconderijo. É o que Jesus falou em Mateus 6,6. O lugar secreto. Porque Deus está em todos os lugares, meu irmão. Ele é onipresente. Deus está em todos os lugares. Todos os lugares. Se você for agora num bar, Deus está lá dentro do bar. Dentro de uma biqueira, Deus está dentro da biqueira. Aonde tiver um lugar nessa terra de maldade sendo praticada, Deus está lá. Agora, a única diferença é a manifestação de Deus. Ele não se manifesta em todos os lugares. O salmista fala que o Deus de Israel habita em meio aos louvores. O Deus de Israel habita em meio aos louvores. Por isso, você pode experimentar dentro da sua casa e, mesmo não estando dentro de uma igreja, a graça de Deus. Você foi feito e formado para a glória do Eterno. Amém? E nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora para que o Espírito Santo, que tira as vendas dos olhos, que traz convicção, que descortina a nossa visão, para que o Espírito Santo pegue na nossa mão e nos conduza a passar por esse ambiente de porta que chama Jesus, esse acesso. E que pelo acesso do sacrifício do Cordeiro e pela confiança do que foi realizado lá na cruz, nós possamos chegar com fé ao trono da graça. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus vai falar que é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creia que ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Então nós vamos orar agora. E nós precisamos crer nisso, acreditar nisso, que o que eu vou fazer é pela fé. E que lá no final dessa caminhada, há um Deus esperando eu. A porta está aberta e há uma voz dizendo, vem para cá, vem para cá. Eu estou esperando vocês, vem para cá, vem para a comunhão, vem para o relacionamento.
naquela sexta-feira, um dos registros dos evangelistas ali, que o véu do templo, o detalhe do véu do templo se rasgou de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. É muito interessante, né? Ele não caiu, ele não rasgou de baixo para cima, mas rasgou de cima para baixo. Quando eu vejo isso, quando Jesus na cruz, ele dá aquele brado, está consumado, e ele entrega o seu espírito, a Bíblia fala que o véu do templo que estava lá, de cima para baixo, um tecido muito extenso e grosso, ele foi rasgado de cima para baixo, como que diz o Eterno, rasgando o muro de separação e falando, agora vocês podem entrar no ambiente de glória. Uau! Agora vocês podem entrar. Porque o substituto, o preço foi pago. Vocês não precisam ficar longe de mim. Não precisa viver longe de mim. O caminho agora foi pavimentado. Uma pavimentação na justiça do Cristo. Porque um novo e vivo caminho, um novo e vivo caminho foi feito pelo corpo do Cordeiro. Vamos orar. Eu gostaria que você aí na sua casa, você curvasse a sua cabeça. Eu gostaria que você na sua casa aí fechasse os teus olhos. E como eu gosto de dizer, fechar os olhos não aumenta o poder da oração. Falo isso para a nossa comunidade. E abrir os olhos não diminui, de maneira nenhuma. Eu posso orar de olho aberto, olho fechado, em pé, ajoelhado. Isso não interfere na minha dinâmica e no meu relacionamento com Deus. Mas eu aprendi que quando eu fecho o olho, eu elimino distrações e foco naquilo que eu estou fazendo. Quando eu fecho os olhos, eu coloco intensidade naquilo que eu vou fazer. Quando eu fecho os olhos, eu só quero ver Jesus. Quando eu fecho os olhos, eu quero que Jesus revele o real estado da minha alma, a real estado da minha condição. Quando eu fecho os olhos, eu falo, Senhor, eu quero te contemplar. Então, eu quero orar com você, para que a glória do Senhor, ela repouse agora aí, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre esse ambiente chamado família. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Te agradecer, Senhor, meu Deus, por essa noite. Obrigado. Noite maravilhosa. Noite, Senhor, meu Deus, onde experimentamos a tua bondade, a tua graça, o teu favor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, meu Deus, por cada um que esteve aí acompanhando este culto. Eu fui abençoado por esta casa, por esta família. A tua palavra diz que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E o que nos une agora aqui é o teu Espírito. O que une aqui é a nossa fé. O que nos une agora aqui é a tua santa presença, Pai. Senhor, que nessa noite o teu Espírito Santo possa ter liberdade. Ele é o condutor, é ele que nos guia a esse lugar, a esse ambiente de glória. Nós queremos experimentar isso, Senhor. Assim como o apóstolo João, ele transitou de um ambiente, até o capítulo 3 ele estava envolvido e no mesmo tempo contemplando situações terrenas da igreja. Mas no capítulo 4, Senhor, uma porta no céu se abriu e ele vê que há um trono que brilha muito. Ele vê que o que está sentado no trono é como fogo. Ele tem visão de um rio. Ele começa a ver uma outra realidade. Uma realidade, Senhor, meu Deus, que não tem trevas, não tem deformidade, não tem enfermidade, não tem corrupção, não tem engano. Senhor, no nome de Jesus, é esse lugar que pela fé nós queremos entrar. Queremos entrar nesse ambiente de glória para ser transformada à imagem do teu Filho amado Jesus, porque é isso que a Bíblia diz, Senhor. A tua palavra diz que nós somos transformados de glória em glória. E nós entramos agora nesse ambiente para ser transformado, que a nossa mente seja renovada, Senhor, que as nossas emoções sejam reparadas, Senhor, de todo estrago,
de toda deformidade, Senhor. Que as nossas emoções sejam reparadas agora, que o nosso coração seja tocado, que o nosso espírito seja ativado. Senhor, libera a tua graça agora. Deus, em nome de Jesus, eu oro com pessoas que desejam por mais de ti, desejam queimar na tua presença. Desejo te conhecer não pelo que os outros estão dizendo de ti, Senhor. Desejo te conhecer assim como Jó declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Senhor, em nome de Jesus, nós desejamos experimentar mais da tua presença, porque o que vai nos transformar, Senhor, o que vai transformar as nossas vidas é a tua santa presença. Pai, quanto mais nós passarmos falando contigo nesse ambiente de glória, mais o nosso jeito de falar com as pessoas será transformado. Mais as pessoas vão contemplar o Senhor na nossa vida. E é por isso que Mateus 6,6 fala: a recompensa pública é a recompensa de um homem que sai do teu conselho, um homem que transborda graça, conhecimento, um homem que transborda favor, um homem que revela a tua vontade. Senhor, no nome de Jesus, conduza as nossas vidas nesse ambiente. Senhor, nós não temos mérito, nós não merecemos, mas nós precisamos tanto, Senhor, de habitar nesse lugar. Nós precisamos tanto, Senhor, de construir habitação nesse lugar secreto e alto, esse lugar onde o Senhor fala, esse lugar onde o Senhor trabalha em nós, esse lugar onde o Senhor, meu Deus, coloca as tuas mãos sobre as nossas vidas. Deus, levanta aquele que está caído nessa noite. Levanta aquele que está desanimado. Ah, meu Deus, encha com teu espírito nessa noite. O espírito do conhecimento, da graça, da revelação. Pai, no nome de Jesus, é o que nós oramos. Oramos, Senhor. Oramos porque cremos que essa porta que João viu aberta não foi só para ele. Porque João tem uma simbologia da igreja sendo arrebatada. Eu creio que aquela porta que João viu e a voz que dizia: sobe aqui para cima, é a voz do nosso amado, que nos chama para estar nesse ambiente de comunhão, de relacionamento, de devoção, de intimidade, de entrega diante do teu trono. Pai, no nome de Jesus é o que nós oramos, que a nossa casa, que a nossa família esteja envolvida, Senhor, debaixo dessa Shekinah, que ninguém fique de fora, que aqueles que, meu Deus, que estão próximos de nós, aqueles que estão envolvidos com as nossas vidas, possam ser tocados por esse ambiente. Pai, assim como foi Maria, assim como o anjo trouxe a mensagem para Maria, a mãe do nosso Salvador, que desceria sobre ela o poder do alto e a sombra do Altíssimo envolver ela, e ela seria cheia. Meu Deus, assim como Maria, ela vai lá para as montanhas ver a sua prima Isabel, e ela está tão cheia da tua presença, ela está tão cheia do Espírito Santo, ela está tão cheia de graça, ela está tão cheia de misericórdia, de favor, ela está tão impactada, está impregrinada nela essa atmosfera de glória. Quando ela chega na casa, ela nem entra, mas a saudação de Maria fez com que o João, que ainda estava no ventre, fosse cheio do Espírito Santo, fez com que Maria fosse cheia do Espírito Santo. Pai, nós queremos transitar como essa igreja, Senhor, meu Deus, que exala a fragrância de Cristo, essa igreja que libera essa atmosfera do céu, essa igreja que libera vida em meio à morte, essa igreja que é luz em meio às trevas. Senhor, e nessa noite, nós te pedimos, nos conduz a esse ambiente, Senhor. Ambiente de glória, de revelação, de entendimento, de aperfeiçoamento, de crescimento, de amadurecimento, Senhor. Esse ambiente de posicionamento de filho, de herdeiro, de eleito, de aceito, de justificado, de amado pela fé em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. E já te agradecemos,
porque sentimos o ambiente de graça sobre as nossas vidas. Sentimos, Senhor, o ambiente de favor, de aceitação. O Senhor nos aceita por meio do Cristo. É o preço da redenção. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos que estiveram aí, firme, né? Permanecendo aí nesse culto. Vamos ver aqui os irmãos aqui que ainda compartilhou alguma coisa aqui com a gente. Nosso irmão Luiz, a nossa irmã Daiane. Daiane, se estiver online, dá um beijo na irmã, dá um beijo na vovó por mim, bem apertado, viu? Em nome de Jesus. Nossa irmã Elisângela Bento, eu acho que é lá de Pratina, filhos. Deus abençoe. Se estiver conectado, dá um abraço no Jean, diz que ele é amado do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém. Obrigado por todos vocês que me abençoaram aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sentiu aí? Sentiu que mudou, irmãos? Sentiu? Eu estou sentindo algo muito poderoso aqui em casa. Esse lugar que você está experimentando, esse ambiente, é um ambiente que eu e você devemos frequentar ele diariamente. Disponível, amém? Deus abençoe. Sexta-feira, o nosso encontro aqui, né? Sexta-feira nós nos encontramos de maneira online, no nome de Jesus. Domingo também, né? Domingo nós vamos fazer de maneira online também lá da igreja. E aí semana que vem nós estaremos entrando aí pelo meio do WhatsApp com você da igreja, para dar um parecer o que nós iremos fazer. Amém? Se cuide, né? Se cuide da sua saúde, cuide da sua família. Tenha uma excelente noite em nome de Jesus. A pastora está mandando um abraço para vocês. O Gabriel está mandando um abraço para vocês. A família pastoral está liberando sobre a vida de vocês profeticamente. Que o Senhor venha com graça, favor e misericórdia. Amém? Estamos orando por vocês e crendo que coisas maiores você experimentará como igreja nessa terra em nome de Jesus. Quero dar a bênção apostólica e a gente vamos encerrar para a glória de Jesus. Que o amor do nosso Deus Pai, que a maravilhosa graça do amado Espírito Santo e que a doce consolação do amado Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família, que não fique ninguém de fora dessa bênção, desde agora e para todo sempre. Amada igreja, os amigos, a família, ficam na paz, um beijo no coração, tenha uma excelente noite para a glória de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau.